Olá, tudo bem? Vamos dar início a partir de agora a mais um Business Cast. Vamos falar sobre um curso que é o Guia Definitivo para a Prestação de Contas Eleitorais. É um tema bastante bem pertinente, porque nós estamos no ano eleitoral, quase chegando ali na campanha. Estamos na pré-campanha e quem vai falar sobre isso é Roberta Bringel, que é contadora, contabilista, e que estudou esse assunto, que está por dentro das mudanças, da legislação. Tudo bem, Roberta? Boa tarde, Douglas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Pronto, o prazer é nosso. Bom, Roberta, eleição tem, para a maioria das pessoas, é só o ato de votar, né? Mas, na verdade, a eleição envolve todo um processo e esse processo começa lá na pré-campanha, quando o candidato começa a se apresentar para a sociedade, para a comunidade, para o eleitorado, mas ele não pode conduzir essa pré-campanha e muito menos a campanha da forma que ele quer. Tem uma legislação que é rígida, que demanda prazos e que é muito rigorosa, sobretudo na prestação de contas. Na verdade, Douglas, durante a pré-campanha, a diferença é que não tem nada que rege o que pode e o que não pode. Sim. Então, o candidato, pré-candidato, pode tudo e, ao mesmo tempo, não pode nada. Porque qualquer deslize, a oposição a ele pode tomar algumas medidas judiciais, né? Isso, e só é analisado no final da campanha, quando ele emite a prestação de contas, quando ele vai já ser diplomado, é que vai ser analisado como ele levou essa pré-campanha. A gente costuma dizer que, até porque já teve julgados de candidatos que tiveram o seu diploma cassado por ter abuso na pré-campanha, né? Então, nós orientamos que ele não extrapole certos limites, sobretudo se ele já for candidato. E aí a gente diz, tem um limite de gastos durante a campanha, 10%, então tire esses 10%, dos 10% é o que você poderia gastar na pré-campanha, mas não que tenha dito numa resolução, que a Justiça Eleitoral diga que tem que ser assim. É uma orientação nossa, da nossa assessoria, para que o candidato não sofra lá na frente por abuso de poder econômico. Agora nós estamos falando de um curso que acontece neste final de semana, que vai ser realizado na Câmara Municipal de Teresina. O local escolhido foi o melhor possível, né? Exatamente. Que é o destino daqueles que lograrem êxito na campanha. Então vai ser na sexta, das 18 às 21 e no sábado de 8 às 12. Isso, porque o nosso curso, o diferencial é que nós vamos aplicar na prática como acontece uma campanha, desde a até o julgamento das contas, né? Quem for participar do curso, candidatos, pré-candidatos, os seus assessores, os profissionais que são envolvidos durante a campanha... Representante dos partidos, né? Sim, é aberto para todos que vivem esse tempo de eleição, né? Então, nós vamos passar o que pode e o que não pode, o que a Justiça Eleitoral rege em suas resoluções, mas vamos aplicar mesmo. Eles vão aprender a fazer uma prestação de contas, a elaborar uma prestação de contas. E para os advogados que, porventura, cheguem a participar, eles vão ter a vivência da contabilidade, porque o advogado ele não acompanha as contas. Ele até entende da lei, mas o dia a dia... não acompanha, mas é ele que recebe a notificação e tem que responder. Então, nós vamos apresentar para o advogado a prestação de contas, como acontece, como ele vai visualizar para fazer a defesa do candidato no final. Doutora Roberta, todo ano eleitoral a legislação muda, a interpretação da lei muda. Mudou muita coisa para esta eleição? Mudou coisas razoáveis e significativas para o candidato, né? Que vai resultar, inclusive, na sua diplomação. Nós temos prazos diferentes, por exemplo, o prazo de divulgação dos seus limites, o prazo para ele receber o recurso do fundo eleitoral. A gente sabe que com o fim da doação de pessoa jurídica, os candidatos alimentam a sua campanha basicamente dos fundos eleitorais. Né? E doações de pessoas físicas, né? Que nem sempre são as maiores. São as menores.
as minúsculas, As né? minúsculas, Até a porque maior parte do fundo. só pode doar também até 10% do rendimento de cada pessoa, né? Isso. Então, esse repasse do fundo eleitoral, que antes acontecia próximo à entrega da prestação de contas parcial, ela subiu para o final de agosto. Então, a gente pensa, se ele tem até o dia 15 de agosto para encaminhar o seu registro de candidatura e só após o registro ele vai receber CNPJ, vai poder abrir a conta dele e só assim iniciar a sua campanha, se ele não providenciar isso rápido, de forma assertiva, ele vai ser penalizado na entrega do fundo eleitoral, que já vai ser dia 30. Ele vai ter poucos dias para fazer tudo isso. Então, se ele não for hábil e ágil, ele pode ficar sem os recursos do fundo, é isso? Porque provavelmente muito candidato ele espera receber o fundo eleitoral para contratar os seus profissionais de assessoria de comunicação, o contador e o advogado que são obrigatórios, né, e tem que acompanhar todo esse período da campanha. Ele precisa do fundo eleitoral porque muitos não têm recurso para fazer material gráfico publicitário, que é onde requer maior gasto na campanha, de material gráfico, santinhos, os folders, né? Então eles usam muito isso nas reuniões e eles esperam o fundo eleitoral para fazer essas despesas. Como diz no popular, os santinhos são os diabinhos, né? Depende da forma como for divulgado. Bom, doutora Roberta, no seu entendimento, qual deve ser assim, a principal preocupação que o candidato deve ter nessa questão, nessa conjuntura da prestação de contas? Contratar um bom profissional. Né? No caso, um bom advogado, um bom contador, principalmente um bom contador. Nós estamos falando de contas, estamos falando de prestação de contas, então tem que ter um bom contador. Agora, esse contador é o candidato que tem que contratar, é o partido, é a federação? Quem é que tem que bancar esse profissional? Desde a eleição, Douglas, de 2022, qualquer pessoa pode contratar e pagar o contador que vai fazer a prestação de contas do candidato. Pagar e prestar conta desse pagamento, né? Quem presta conta é o candidato. Sim, ele vai pagar um profissional e vai poder prestar conta disso. A legislação reza isso, né? Na verdade, se o candidato não tiver recursos para pagar o seu profissional contábil, o seu advogado, e um terceiro vier a pagar por isso, mesmo assim, a gente orienta que seja feito contrato, emita a nota fiscal. Se você for pagar um contador para fazer a prestação de contas de um candidato que é de sua simpatia, ele vai emitir uma nota fiscal com o seu CPF e toda essa documentação, mesmo que não seja paga pelo candidato, vai constar na prestação de contas dele. A gente trabalha com maior transparência para a justiça eleitoral, para que a gente tenha uma prestação de contas de sucesso. Para que os nossos internautas entendam, essa prestação de contas ela ocorre a partir de quando? Já na pré-campanha tem que prestar contas ou é só a partir do momento do registro da candidatura? Só a partir do momento que ele inicia a sua campanha. Ele, após o registro de candidatura, ele já pode iniciar a fazer a campanha desde que não tenha gastos. Só pode efetuar gastos a partir do dia 16 de agosto, quando é liberado para todo mundo. Antes disso, a única exceção de gasto que ele pode fazer, desde que o desembolso só aconteça no dia 16, é para realização, contratação do espaço onde ele vai fixar o seu comitê. Digo comitê político, porque não existe mais aqueles comitês de coligação, não existe mais. Então, o comitê político do candidato é o único que ele pode contratar antes do dia 16 de agosto, contanto que o desembolso, o pagamento seja posterior a essa data. Doutora, a gente vive num país onde muitas vezes a legislação não é cumprida por desconhecimento, às vezes por má fé, enfim. E a gente vive num país também que até pouco tempo havia aquela cultura do candidato, nós estamos falando de eleição municipal, então nós estamos falando de prefeitos. Então, até pouco tempo havia aquela cultura de que o candidato a prefeito ou de um determinado município, ele junta ali os candidatos a proporcional dele e ele ajuda, ele manda fazer material de campanha.
Isso pode, mesmo declarando, mesmo sendo de forma legal, isso pode de alguma forma ou está proibido? Pode sim, Douglas. Pode. Inclusive, os dois gastos que muito acontece, é recorrente, é a contratação dos profissionais, né, e material gráfico. Geralmente fica a cargo do prefeito, que faz essa despesa para todos os seus vereadores. Nesse caso, os profissionais ou a gráfica tira a nota fiscal para o prefeito e vai entrar na prestação de contas do vereador. Os profissionais, contador e advogado, só entra na prestação de contas do prefeito, porque contador e advogado não pode ser doado o serviço. Então, a gente emite a nota fiscal, exemplifica toda na nota que é para a prestação de contas do prefeito, do vereador, e vai listando todos eles, né? Porque ele não vai contabilizar, mas a gente vai informar, para que lá no final a Justiça Eleitoral não fique sem saber quem realizou a prestação de contas daquele vereador. Quanto às despesas gráficas, ele tem que exemplificar também cada material, se ele fez em conjunto com o prefeito, que acontece muito, né? O prefeito e o vereador saem um do lado e um do outro no cartaz. Então, dessa forma, ele tira a nota fiscal, lista todos os candidatos que vão receber essa doação da despesa, e essa sim, a gente lança na do vereador como despesa estimada. Ele vai receber essa doação do candidato a prefeito. Perfeito. Agora, eleição acontece de tudo, né? De tudo. Na hora dessa prestação de contas, teve um parente do prefeito que fez uma doação qualquer, às vezes nem é em dinheiro, em espécie. Por exemplo, eu tenho um filho que é candidato, eu quero ajudar, eu sei que eu só posso doar 10% do que eu ganho, eu tenho consciência disso. Mas eu quero ajudar meu filho, eu vou doar um boi para ele fazer um bingo, uma rifa, seja lá o que for. E eu vou terminar arrecadando muito mais do que os 10% que eu teria direito de doar. Como é que fica uma situação assim? Acontece de alguns eventos, né? Pode o candidato fazer um evento para receber recursos durante a sua campanha. Mas nesse caso, ele tem que contabilizar tanto os gastos estruturais para realizar o evento, como tudo que ele receber lá. Ele vai vender um convite para a pessoa ir lá participar desse churrasco do boi que você está fornecendo, né? Pode ser o churrasco. Então, ele pode vender o boi inteiro, mas pode fazer um churrasco e vender a cota, né? Porque, na verdade, se você for vender o boi para dar o dinheiro que você arrecadar pelo boi, você vai ter que entrar nos seus 10% e você vai doar para ele, não o boi, você vai doar o dinheiro. Não, mas eu vou voltar à pergunta. A pergunta é, eu quero doar um boi. Aí o boi está dentro dos meus 10%. Mas o candidato, sendo meu filho ou não, vai pegar esse boi e fazer um sorteio, uma rifa, né? Um leilão, sei lá, e arrecada muito mais do que os 10% que eu tinha direito. É uma dúvida que eu acho que muita gente tem, né? Você sabe que tudo que a pessoa física for doar para o candidato, ele tem que provar que aquilo ali faz parte do seu patrimônio. Né? Sim. Então, antes de qualquer coisa, você tem que provar que o boi pertence a você. Certo, tudo bem. Antes de qualquer coisa. Tudo bem, até aí tudo bem. Depois disso, ele pode até dar o boi lá, né? Vai doar o boi para ele fazer o churrasco. Eu não vejo com bons olhos ele fazer uma rifa, um leilão, né? Ele pode fazer um evento, vender os convites e convidar a pessoa para ir lá, né? Em prol da candidatura dele. Aí nesse evento, mas ainda assim corre o risco de arrecadar mais do que os 10% mas do aí, doador. No caso, não é você mais. Sim, você era tem isso que ver eu queria se você explicar. vai doar o boi, né? Pronto. Lá o valor do boi. Mas o que ele vai arrecadar lá não é mais. Aí essa arrecadação entra na contabilidade como? Entra na contabilidade individualmente. Se ele vender 100 convites, a gente faz 100 lançamentos. E cada pessoa que vai comprar o convite vai demonstrar lá o seu CPF, porque nenhuma doação entra na prestação de contas do candidato. Era esse esclarecimento que a gente queria. Então vai estar lá documentado, porque na verdade quem comprar o convite é como se fosse um doador individual. Exatamente. Eu posso vender o convite a R$100? Acontece muito. Tem um partido que é de costume fazer esses eventos e vender convite. E arrecada muito.
né? Um trabalho para o contador, que vai ter que fazer vários lançamentos. Haja lançamento, né? Muitos. Ainda corre o problema de, se você, casado com a sua esposa, você vai comprar 2 convites para você ir. Cada convite, você tem que colocar o CPF, o seu e da sua esposa. São 2 doações distintas, né? Porque vai entrar na conta individualmente e você não pode fazer os 2 depósitos no mesmo dia, independente do valor. Bom, eu sei que pela sua experiência, a senhora já trabalhou em outras eleições. E quais são, assim, os casos mais recorrentes de, digamos assim, de alguém que falhou na prestação? Um dos maiores problemas que acontece nas prestações de contas é a despesa com combustível, né? Candidato, não sei por que ele gosta muito de dar combustível. Então, por conta disso, na eleição de 2022, nós tivemos uma inovação. A Justiça Eleitoral permitiu que o candidato desse combustível, desde que ele participe da carreata que ele está executando, né? Amanhã ele vai fazer uma carreata, ele pode dar o combustível para a pessoa que vai participar. Não pode extrapolar o limite de 10 litros por veículo e observar as motos, porque a gente sabe que uma moto não comporta 10 litros. Nem todas. Aí, na eleição de 2024, a Justiça Eleitoral melhorou um pouquinho mais. Ela disse que para ele ter a capacidade de abastecer os veículos da carreata, ele tem que informar para a Justiça Eleitoral num prazo mínimo de 24 horas de antecedência. Todo evento que o candidato vai fazer, ele tem que informar a Justiça Eleitoral. Mas a carreata, especialmente para que ele consiga comprovar os gastos com esse combustível, ele tem que apresentar para a Justiça Eleitoral, ter uma intenção de fazer a carreata que vai acontecer dia tal, o percurso de hora tal a hora tal. Principalmente quando se tratar de um município pequeno, porque eu tenho 2 candidatos a prefeito, pode ser que os 2 queiram fazer a carreata no mesmo dia. No mesmo dia, no mesmo horário, né? Exatamente. Aí complica. Doutora, a senhora falou aí que as doações elas vão poder acontecer, inclusive. A campanha começa, na verdade, dia 16 de agosto. A partir daí já pode doar. Já pode. Na verdade, Douglas, o candidato que está participando da vaquinha eletrônica. Sim, era um assunto que a gente ia entrar, mas pode seguir. Que iniciou em 15 de maio, né? Todo candidato, a partir de 15 de maio, ele poderia procurar uma empresa, que não pode ser também qualquer pessoa, qualquer empresa, e nem arrecadar de qualquer forma. Mesmo nesse período que antecede a eleição, a vaquinha eletrônica, ela passa por todas as exigências da receita que vai entrar na campanha dele. Então, ele contrata uma empresa que é pré-cadastrada no site do tribunal. Então, ele procura uma dessas que fica a critério dele, porque a empresa se cadastra, só exigindo os requisitos de documentação. Então, a Justiça Eleitoral, ela não tem responsabilidade de dizer que aquela empresa, ela vai preencher todos os pré-requisitos que o candidato precisa passar para receber aquela receita. Então, o próprio candidato pode entrar lá, escolher a sua empresa e iniciar a sua vaquinha eletrônica. Como é que a pessoa vai doar para o candidato durante a pré-campanha com a vaquinha eletrônica? A empresa vai disponibilizar um site para o candidato, onde lá ele também pode expor suas propostas, falar dele, se ele já executou, já foi vereador, o que ele fez para o município durante o período, tudo. Tudo ele é permitido nesse site. E lá vai ter pequeno currículo, né? Pequeno currículo. E lá vai ter um campo para a pessoa clicar e fazer a sua doação. A empresa ela vai ser responsável naquele momento. Que também está limitada aos 10%. Também está limitada aos 10%. Tem que fazer a doação identificando o seu CPF. E a empresa, naquele momento, vai emitir um recibo para o doador. Quando o candidato, após o seu registro, CNPJ, for abrir a conta, a empresa pega todo esse montante e deposita na conta de campanha do candidato. Daí ele vai poder pagar, ou poder gastar, antes disso não. Durante a campanha, como é que entra as doações? Da mesma forma, só que aí o doador ele já vai depositar direto na conta do candidato, que é a especificidade doações de campanha. É nessa que nós vamos doar o que a gente quiser para o candidato. Lembrando que os 10% de limite por pessoa física é para todos os candidatos, em qualquer município. Se eu for simpatizante de vereador em Teresina e em Parnaíba,
e eu quero doar para os dois, eu vou juntar os meus 10% e dividir para os dois. Entendi. Eu sou simpatizante de um candidato no Piauí, mas eu também tenho um no Maranhão. Timon, no Maranhão. Em Timon, no Maranhão. Eu tenho que pegar os meus 10% e dividir entre os dois. Então, os 10% é durante toda a campanha o meu limite. Não é por Não candidato. é por mês, né? Não é por mês, não é por candidato, não é por doação. Agora, a gente está falando do início aí, que teve da vaquinha, teve a campanha que começa. E essa prestação de contas é o quê? É quinzenal, é mensal? Porque, salvo engano, nós temos menos de 2 meses de campanha, né? São 45 dias de Olha aí, campanha. 45 É bem dias. corrido. Por isso, o candidato tem que ter o cuidado em escolher quem vai lhe cercar durante a campanha, para ele ter a tranquilidade de só pedir voto. Candidato, ele não tem que estar preocupado com tirar nota fiscal, com prestação de contas, com prazos. Ele não precisa se preocupar com isso, ele tem que se preocupar com pedir voto. E a prestação de contas acontece de 3 formas. A cada receita que entrar na conta do candidato, ele tem até 72 horas para informar para a Justiça Eleitoral. Essa é a primeira prestação de contas que ele informa. Se ele abre a conta, nesse primeiro dia que ele abriu a conta, ele já recebeu um recurso, ele já vai prestar conta daquilo ali. De imediato? Ele no tem outro... até 72 Até horas. 72 horas, tá O certo. bom contador, o bom profissional não espera o final do prazo. Ele já, porque o sistema às vezes cai, a internet, pode faltar energia no escritório. E outra coisa, doutora, no Brasil nós temos jeitinho brasileiro para tudo, menos para os prazos da Justiça Eleitoral, né? Não, eu costumo dizer que a Justiça Eleitoral é uma das poucas que funciona de verdade, né? E aí Nesse aspecto é verdade. Aí só complementando a sua pergunta anterior, ainda tem as 2 outras prestações de contas, né? A prestação de contas parcial, que acontece de 9 de setembro a 13 de setembro, ele tem esse prazo para enviar para a Justiça Eleitoral o que ele já executou até ali, sendo receitas financeiras, receitas estimadas, as despesas que ele realizou até ali. Lembrando que a despesa que eu tenho que lançar na prestação de contas é no ato da contratação e não quando eu vou pagar. Então, na parcial vai entrar tudo aquilo ali. Contratei um advogado, mas só vou pagar no final, na prestação de contas parcial. Se eu já tiver contratado, eu já informo na parcial. Depois dessa tem a prestação de contas final, que acontece 30 dias após a eleição. Após a eleição. Exatamente. Aí a gente tem aquele probleminha, né? Candidato que não é eleito acha que não precisa. Relaxa. Não precisa relaxa. prestação de contas. E precisa. Às vezes até o eleito relaxa. Mas o contador não deixa ele relaxar porque ele tem que ser diplomado. E qualquer problema nessa prestação de contas pode interferir lá na diplomação, pode interferir até quando? Na posse, por algum motivo isso se estendeu na justiça, mas ele pode chegar a ter as consequências disso mesmo já empossado. Né? Já aconteceu de candidato ser diplomado, tomar posse em janeiro e depois de 1 ano de mandato ele ser cassado. A gente viu em dezembro agora de 2023, né, teve uma chapa inteira de um município do Piauí, por conta do que sempre vem acontecendo no Brasil inteiro, né? Mas das campanhas fictícias femininas. Né? A chamada laranja, né? Eu falei fictícia. Quem está falando laranja é o jornalista aqui. Eu espero que a Justiça Eleitoral entenda que é o contexto. Né? Então aconteceu em dezembro no município onde um dos candidatos, um dos vereadores, era até o presidente da Câmara, né? Então caiu toda a chapa. E esse partido desses vereadores teve no montante mais da metade dos votos do município, né? Foram 52%, salvo engano. Então, por conta disso, o TSE disse que tinha que acontecer nova eleição no município, em razão deles tiveram mais de 50% dos votos. Tá. Né? Porque é isso que determina uma nova eleição, né? Isso é o que determina uma nova eleição. Recentemente, a gente teve uma vereadora aqui em Teresina, na eleição de 2020, né? Ela, por coeficiente, ela não entrou, mas logo em seguida ela entrou na justiça por conta de outro partido. Foi provado que ele colocou 2 candidatas que não votaram nem nela mesma.
né? Não tiveram nem o próprio voto. Exatamente. Aí isso aí é muito complicado justificar uma situação dessa. É quase impossível, né? E aí ela assumiu, hoje ela é a vereadora. Bom, isso a gente tocou nesse assunto da questão de que você pode ser diplomado, você pode tomar posse, mas você pode ter complicações mesmo estando no exercício do mandato, por conta da prestação mal feita, mal informada, né? Isso, acontece também dele aplicar errado. Ele aplica errado o fundo, né? O fundo eleitoral, o fundo público, que é onde a Justiça Eleitoral olha com maior critério, né? Então acontece de já na notificação acontecer a sugestão de devolução daquele recurso que foi mal aplicado. E aí, por conta disso, o Ministério Público, ele entra com a ação e ele pode responder criminalmente o candidato. Doutora, a gente ouve isso toda eleição. E olha que eu, como jornalista, já perdi a conta das eleições que eu cubro. Mas eu estou me referindo a mais essa esse período mais recente em vigência dos recursos, dos fundos eleitorais e partidários, né? A gente vê uma queixa muito grande que o partido não fez o rateio, não dividiu os recursos, que privilegiou um grupo ou privilegiou uma pessoa. E como é que é isso na hora da prestação de contas? Essa ação do partido, do líder, do cacique do partido, isso é legal? Ele pode privilegiar alguém? Infelizmente pode, Douglas, né? A questão política, ela acontece muito. Nós temos o fundo eleitoral, que tem alguns candidatos que tem que receber, tipo mulheres, né, as pardas, negras, né, a resolução ela exige que tenha essa cota onde tenha, né, que receber. Só que não necessariamente, se eu tiver 10 mulheres, as 10 vão receber. Isso fica a critério do partido. É bom deixar isso bem claro, porque se ele quiser juntar tudo essa e dar queixa só pra essa queixa é geral. Eu tenho um amigo que é revoltado com um deputado porque ele acha que ele privilegiou a filha e não privilegiou o restante dos candidatos, mas ele tem, essa é uma decisão discricionária dele, né? Você sabe que às vezes, dependendo do partido, já vem da nacional, né? O estadual ele não tem nessa autonomia, dependendo do partido, né? Já vem da nacional a delimitação para quem vai o recurso. Perfeito. Faltou mais alguma coisa? Tem mais algum assunto que seja relevante da gente deixar aqui? Não vamos entregar o jogo de tudo que vai ser dito lá, porque senão perde a graça o encontro, o curso, né? Isso. O mais importante, Douglas, é que os únicos profissionais, eu sempre gosto de dizer isso e encerrar as minhas falas sempre dizendo que os 2 únicos profissionais que são obrigatórios, exigidos pela Justiça Eleitoral, né? Não é facultado, é obrigatório, de contratação é o contador e o advogado. O advogado. E o candidato que ele não tiver esse zelo, infelizmente, ele ganha na urna e perde nas contas. E pode perder Exatamente. nas contas, na prestação de contas. Só lembrando que o curso acontece na Câmara Municipal de Teresina nesse final de semana. Na sexta-feira, né, que é hoje, sexta-feira hoje, dia 8. Dia 7, dia sexta, 7, das 18 às 21. Das 18 às 21 e no sábado de manhã, de 8 ao meio-dia até às 12 horas. Ou até se esgotar todas as dúvidas. Todas as dúvidas. Além da senhora, doutora, vai ter mais alguém que a senhora falou? Vai ter uma contadora junto comigo, a doutora Cristiane Guater, e um advogado, que é o doutor Alexandre Nogueira, vai iniciar o sábado falando sobre ilícitos. Que Pronto, é um ponto bem importante para o candidato. Eu queria agradecer a sua participação, os esclarecimentos prestados aqui. A gente espera que você compareça a esse curso. Obrigada. E o nosso próximo encontro é na próxima semana. Até lá!